agradecer a Deus, né, pelo privilégio, agradecer aos meus pastores, pastor Luiz Carlos e pastora Sônia, são os nossos pais espirituais, nós somos uma família, temos pais espirituais e somos formados de uma família de muitos irmãos, amém? Então, durante todo o mês de maio, né, aqui na nossa família, na Igreja de Cristo Dóquimos, durante todo o mês de maio, nós sempre priorizamos a família, né? Então, falamos sobre família, ensinamos sobre família e procuramos viver o propósito de Deus para a família. Não somente no mês de maio, durante todo o ano, mas no mês de maio a gente prioriza falar sobre família. E esse ano, o tema é uma família com propósito. Então, o propósito é um tema de uma família com propósito, né? Pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou nele e encontra propósito nele. Colossenses 1,16. Eu acredito muito que Deus tem um propósito extraordinário para cumprir nas famílias. E eu acredito que o que nós mais precisamos não é de mais pastores. O que nós mais precisamos é de pais cheios do Espírito Santo, é de mães cheias do Espírito Santo, é de filhos cheios do Espírito Santo. Porque quando a família estiver cheia da presença do Espírito Santo, nós teremos uma igreja poderosa. Amém? Deus faz com que o solitário viva em família. Salmo 68, 6. E aí ele fala aqui que ele faz com que o solitário, ele não fala que faz com que o solteiro viva em família, mas ele faz com que o solitário viva em família. Porque o solteiro pode estar feliz e não necessariamente solitário. Mas o nosso Deus é tão bondoso conosco que Ele nos dá uma família, para que a gente não se sinta solitário. Então lá em Salmo 68, ele fala que faz o solitário viver em família e isso é muito bom. Nós aqui, também nesta família, acolhemos uma frase, né, para a nossa igreja, que é: igreja, uma família para pertencer. Porque nós entendemos que nós somos uma família. E também nasceu no coração dos nossos pastores uma outra frase semelhante a essa, que é: uma igreja, família, uma igreja para viver. Então, igreja, uma família para pertencer e família, uma igreja para viver. Nós cremos que os propósitos de Deus serão cumpridos não somente em conjunto aqui na igreja, mas também na nossa família, na nossa casa, no nosso lar. E nós cremos que a igreja foi planejada por Deus, mas que também a família foi planejada por Ele, para ser uma família cheia de amor, de cumplicidade, mutualidade, de vínculos duradouros e sadios. E que a família planejada por Deus foi feita para que seja cheia de vida, de propósitos, de serviço e de devoção a Deus. Então, nós cremos que o propósito de Deus para a família é muito importante, assim como é para a igreja. E aí eu queria que você repetisse conosco esta frase aqui. Repita comigo essa frase aqui: igreja, uma família para pertencer, família, uma igreja para viver. Vamos falar juntos? Então vamos lá. 1, 2, 3. Igreja, uma família para pertencer, família, uma igreja para viver. É para que nós possamos entender e assimilar essas frases e vivê-las junto com a igreja, amém? Então, quanto mais nós repetimos, mais isso fica gravado na nossa mente e no nosso coração. E é mais fácil de nós vivermos essas frases, vivermos esse propósito para as nossas vidas. Eu queria fazer uma oração, se você quiser fechar os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te adorar em espírito e em verdade. Nós te adoramos com o louvor, com as canções, com cada palavra. Com a ceia do Senhor, nós relembramos esse dia e te adoramos. Agora nós queremos te adorar com esta palavra. Queremos ouvir a tua voz e queremos entender o propósito do Senhor para os nossos corações. Nós bendizemos o teu nome, Jesus, pois só tu és digno de ser adorado. Só tu és digno de ser exaltado. Não há outro Deus como o Senhor. Nós nos rendemos a Ti. Eu rendo a minha vida a Ti, em adoração, em obediência. E te peço, Espírito Santo,
faça como tu queres. Eis a minha vida aqui, usa-me para abençoar a vida dos meus irmãos, para ser instrumento de poder em tuas mãos e para cumprir o propósito do Senhor para essa noite. Que teu Espírito Santo tenha liberdade para falar a cada coração de forma personalizada, de acordo com cada necessidade, que o Senhor possa operar em nós, em nome de Jesus. Amém? Lá em Provérbios 11, 28, diz o seguinte: uma vida dedicada às coisas materiais é morta, um tronco cortado. Uma vida moldada por Deus é uma árvore florescente. Provérbios 11, 28. E aí, nós podemos parafrasear esta frase, dizendo: uma família dedicada às coisas materiais é morta, um tronco cortado. Uma família moldada por Deus é uma árvore florescente. Então, uma família que vive para coisas materiais, para obter aquilo que é material, ela é morta, ela é um tronco cortado. Só serve para fazer banco, madeira, mas não tem vida. Mas uma vida, uma família que é moldada, uma árvore de Deus, ela dá muitos frutos, ela floresce, ela tem vida. Amém? E aí vamos parafrasear mais um versículo aqui. Jeremias 17, 7, 8. Felizes são os que confiam no Senhor, são como árvores plantadas às margens de um rio, cujas raízes alcançam águas profundas. Tais árvores não são afetadas pelo calor e nem se preocupam com longos meses de seca. Suas folhas permanecem verdes e produzem frutos deliciosos. E assim é a família. Felizes as famílias que confiam no Senhor. São como árvores plantadas às margens de um rio, cujas raízes alcançam águas profundas. Tais famílias não são afetadas pelo calor, nem se preocupam com longos meses de seca. Suas folhas permanecem verdes e produzem muitos frutos. Uma família que é plantada junto a um ribeiro, que é a presença de Deus, que é a vida de Deus. Essa água representa a vida de Deus, presença de Deus. Uma família que é plantada neste lugar, ela sempre floresce, ela sempre dá muitos frutos, ela permanece sempre verde. Ela nunca seca. Ela sempre está viva. E nós precisamos estar plantados junto a esses ribeiros, junto às fontes das águas, que é Jesus, que é o Espírito Santo de Deus, que é a vontade de Deus para nós. Amém? E aí, como eu falei, o tema é uma família com propósitos. E os propósitos, são 5 propósitos que nós vivemos aqui como igreja, né, que é a adoração, serviço, missão, comunhão e discipulado. E aí, como nós vivemos, então, esses propósitos na família? E aí, quando nós falamos em adoração, é amando a Deus de todo o coração. É uma família que ama a Deus de todo o coração. Missão, indo, fazendo discípulos onde estivermos. É uma família que faz discípulos. É um pai que faz os seus filhos seus discípulos, que faz sua esposa seus discípulos. É um jovem que faz dos seus pais, dos seus irmãos seus discípulos. Talvez você é um jovem que está aqui e seus pais ainda não se converteram, ainda não estão na igreja, sua família ainda não se converteu. Mas você pode fazer deles discípulos. Discípulos é ensinar a obedecer a palavra de Deus. E aí você pode fazer isso. Essa é a sua missão. Comunhão, batizando e discipulado, ensinando-os a obedecer e tornando-os mais parecidos com Deus. E nós, como família, podemos agir com esses propósitos na nossa família. Temos que assimilar esses propósitos para a nossa família e vivê-los dentro do nosso lar. E aí hoje nós vamos falar sobre o primeiro propósito, que é a adoração. Eu amo a adoração, eu amo esse propósito e procuro vivê-lo diante de Deus. Pois tudo, absolutamente tudo, nos céus, na terra, visível e invisível, todas as coisas começam nele e nele encontram seu propósito. Repetindo novamente essa passagem bíblica, Colossenses 1,16. Então, você foi feito para adorar a Deus. Nós fomos feitos para adorar a Deus. Esse é o propósito de Deus na adoração. Ele nos criou para adorar a Ele. Ele formou a sua família, a minha família, para agradar o coração dEle, para adorar a Ele. Esse é o primeiro propósito das nossas vidas. E então, o que seria adoração? Muitos de nós falamos sobre adoração,
dizemos a palavra adoração, mas muitos de nós não conhecemos o que é realmente adoração, não entendemos o significado, o verdadeiro significado da adoração. E é por isso que hoje nós vamos falar sobre o propósito da adoração. E aí o significado de adoração no dicionário é ação de adorar, de prestar culto a um ser superior, a uma divindade, veneração, a adoração ao Santíssimo Sacramento, culto que se rende a alguém ou a algo. Adorar é amar de modo intenso, está relacionado a respeito, reverência, forte admiração ou devoção. Então, adorar vai muito além de músicas e de canções. E é interessante que o dicionário já relata o que é adoração. Quando nós lemos o significado de adoração, nós entendemos que é muito mais profundo do que o que às vezes nós achamos. Que a adoração é muito mais profundo do que o que nós pensamos. Então, nós fomos feitos para adorar a Deus enquanto nós nos reunimos aqui na igreja como culto. A gente vem na igreja cultuar aos domingos, aos sábados, às vezes não, na célula nós cultuamos a Deus. Nós nos reunimos para cultuar a Deus, é por isso que a gente chama culto. É por isso que a gente fala, hoje eu vou para o culto. Pai, mãe, hoje eu vou para o culto, vamos para o culto. Então, culto é cultuar a Deus. É para isso que nós nos reunimos aqui, para adorar a Deus. Então, nós adoramos a Deus enquanto nós estamos trabalhando, enquanto estamos sozinhos, enquanto estamos reunidos com a nossa família, enquanto estamos dormindo, enquanto nos divertimos, tudo é por Ele, tudo vem dEle e tudo é para Ele. Nós precisamos ter esse entendimento de que tudo que nós fazemos é para Ele. Eu e a minha família, eu gosto muito de viajar e gosto de ir para lugares longes de carro. Porque quando a gente está dentro do carro, a gente bota um louvor, família, louvor e a adoração é tudo de bom. E aí a gente bota um louvor no carro e a gente começa a adorar a Deus. Às vezes eu começo a chorar, limpo as lágrimas, escondo ali, me contenho. O Leandro faz brincadeiras com os louvores e a gente briga com ele. Mas a gente se diverte. Às vezes ele fica dodói porque a gente briga com ele, né, amor? Mas a gente se diverte e a gente adora a Deus. Porque nós fomos feitos seres adoradores, então nós podemos adorar a Deus em todo lugar, em tudo que nós fazemos. E não existe coisa melhor do que nós adorarmos a Deus em família. É tão gostoso. Então eu gosto muito desses momentos, quando a gente sai de carro e coloca o louvor e começa a adorar a Deus. Então tudo vem dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Nós fomos criados com o propósito de adorar. E a adoração precisa ser nosso estilo de vida. Você muitas vezes já ouviu esse termo. Adoração é um estilo de vida. Adoração não é música, adoração não é canção, adoração não é arte, adoração não é só dança. Não é só essas coisas. Nós o adoramos também através da música, através da dança. Mas a nossa vida tem que ter um estilo de adoração. Durante o dia, durante as coisas que nós fazemos, nós vamos adorando a Deus. Lá em Marcos 12:30, nos fala do maior mandamento, do primeiro e maior mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Será que nós conseguimos entender o que é isso? Amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a minha força. É isso que esse mandamento está dizendo, e ele é um mandamento. Ele é uma ordenança, está dizendo, me adore. De todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma. Esse é o primeiro e maior mandamento. E uma vida, um estilo de vida de adoração nos leva a experimentar mais de Deus. Nos leva a experimentar coisas mais profundas em Deus. A palavra adoração, o nome adoração se resume a uma palavra, amor. E é este amor que precisamos desejar e experimentar dentro dos nossos lares. Se nós não ensinarmos os nossos filhos a adorar, eles não vão aprender a adorar aqui na igreja, somente aqui na igreja.
Nós precisamos ser exemplo de adoração na vida dos nossos filhos. Nós precisamos ser exemplo de adoração dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. E a adoração é amor, é a expressão mais profunda de amor a Deus. Então, como viver esse propósito da adoração na família? Porque a gente está falando aqui o que é a adoração, estamos tendo entendimento do que é a adoração, mas então como viver esse estilo de adoração dentro da família, dentro do seu lar, lá na sua casa? Então, em primeiro lugar, comece trazendo a presença de Deus para a sua casa. Comece trazendo a arca de Deus para a sua casa. Depois que a Arca da Aliança foi saqueada pelos filisteus e ela foi devolvida ao povo de Israel, ela ficou na casa de Abinadab. E ela ficou na casa de Abinadab 20 anos, a Bíblia relata que ela ficou lá 20 anos. E a Bíblia não relata nenhuma bênção na casa de Abinadab. A arca ficou lá durante 20 anos, mas não aconteceu nada. Não teve nenhuma bênção. Mas quando Davi vai buscar a arca, numa tentativa frustrada de pegar a arca, e aí ele não consegue e deixa lá na casa de Obed-edom, a arca fica lá na casa de Obed-edom durante 3 meses. E a Bíblia relata o seguinte: a arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou sua família e tudo que ele possuía. Por que nada aconteceu na casa de Abinadab? Se a arca ficou lá durante 20 anos. Eu acredito que Obed-edom percebeu a presença de Deus na casa dele. Então, não basta a gente chamar a presença de Deus para a nossa casa. Não basta nós nos convertermos, vir aos cultos, ler a palavra, chamar pela presença de Deus, permitir que a presença de Deus se estabeleça no nosso lar e não percebermos, deixarmos ela lá. E não percebermos. Eu acredito que Obed-edom reverenciava a presença da arca. Eu acredito que Obed-edom entendia, ele temia a presença de Deus. Ele entendia o poder que era ter a presença de Deus dentro de casa. E nós precisamos perceber a presença, precisamos temer a Deus, precisamos reverenciar a Deus dentro da nossa casa. Se reverenciarmos a presença de Deus em nosso lar da maneira certa, é certo que Deus nos abençoará. Então, existe uma maneira certa, porque se a arca ficou 20 anos na casa de Abinadab e nada aconteceu. Mas ela ficou 3 meses na casa de Obed-edom. E a Bíblia diz que em tudo eles foram abençoados, é porque existe uma maneira certa de nós reverenciarmos, de nós temermos a presença de Deus, de nós percebermos a presença de Deus. Nós precisamos perceber a presença de Deus dentro dos nossos lares e dentro das nossas casas. E aí, como que eu vou perceber essa presença, então? Como que eu vou reverenciar essa presença? Primeiro, se arrependendo. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos de arrependimento. Nós precisamos confessar os nossos pecados. Nós precisamos pedir perdão uns aos outros. Precisamos consertar aquilo que está de errado dentro da nossa casa. Se não há perdão, precisamos pedir perdão, precisamos entregar perdão. Precisamos nos arrepender dos nossos erros. Precisamos pegar aquilo que está em oculto e trazer à luz. Não dá para ficar com pecados guardados, com pecados ocultos, porque nós afastamos a presença de Deus. A única coisa que nos afasta de Deus é o pecado. Então, nós precisamos nos arrepender. Lá em 1 João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. A Bíblia diz que todos os dias nós pecamos, todos os dias nós cometemos pecados. Então, por que nós não pedimos perdão todos os dias? Por que nós não nos avaliamos todos os dias, se a Bíblia diz que todos os dias nós pecamos? Então, nós precisamos nos arrepender todos os dias. E se a palavra nos garante que se nós pedirmos perdão, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo mal. Nós estamos perdendo tempo quando nós nos arrependemos, não nos arrependemos.
Quando nós deixamos de nos arrepender, nós estamos perdendo tempo, porque Ele nos garante que vai nos perdoar e nos purificar. E se Ele nos purifica pelo sangue de Jesus, nós estamos purificados. Amém? Mas não só isso, nós precisamos também sacrificar. O sacrifício é a maneira certa de atrair a presença de Deus para a nossa casa. Nós precisamos morrer para nós mesmos. Nós precisamos entregar tudo a Ele, morrer para os nossos desejos, morrer para os maus desejos. Lá em João 12, 24, depois você pode ler o versículo todo, aqui não colocou todo. Mas diz assim: digo-lhes verdadeiramente, se não morrer, ficará só, né? A Bíblia diz lá que se você não morrer, você ficará só. Mas se você morrer, você dará muitos frutos. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Mas aquele que entrega por amor a Deus, a viverá. Então nós precisamos nos sacrificar. Às vezes você tem um sonho, uma carreira que você quer seguir. Às vezes é um sonho de infância seu. Mas talvez não seja a vontade de Deus para a sua vida. E talvez você precise sacrificar esse sonho. Sacrifício fala de entrega. Sacrifício é difícil. Sacrifício não é fácil. Amados, não troque Jesus por coisas vãs, por coisas que são passageiras. Não troque Jesus por uma noite no motel. Quantos casamentos estão sendo desfeitos? Quantas famílias estão sendo desfeitas? Porque as pessoas não querem sacrificar os seus desejos carnais. Não querem sacrificar os seus desejos sexuais que não são para sua esposa ou para o seu esposo. Então nós precisamos sacrificar os nossos desejos, os nossos maus desejos, e nos entregarmos totalmente a Ele. Perdi aqui. Então, como eu falei, às vezes é uma carreira, às vezes é um sonho pessoal seu, às vezes é dinheiro que você precisa sacrificar, às vezes são finanças, né, como eu disse. Então, eu não sei o que você precisa sacrificar, mas é certo que todos nós precisamos sacrificar algo diante de Deus, e dentro da família, mais do que em qualquer outro lugar, nós precisamos nos sacrificar por amor uns aos outros, precisamos sacrificar as nossas vidas para que possamos viver bem e para que possamos agradar a Deus. O chamado aqui nesse texto é a necessidade de morrer. Morrer para seus desejos carnais, como eu já falei, morrer para o egoísmo e gastar a sua vida para Ele. Gaste os seus sonhos para Ele. Gaste as suas fichas com Jesus. Entregue o seu tudo para Ele. Pergunte para Ele o que Ele quer. O que Ele quer que você sacrifique? Será que é a sua carreira que Ele quer que você sacrifique para que você possa cuidar dos seus filhos? Eu sacrifiquei. Eu não sonhava com uma carreira. Eu confesso para vocês que eu não tinha sonho de carreira. Mas eu sacrifiquei trabalhar fora para criar os meus filhos. Quando o Lucas nasceu, eu e o Leandro decidimos que eu iria ficar em casa para cuidar dele. Durante 2 anos não foi fácil, foi difícil para mim. Porque eu tinha o meu dinheiro, eu não precisava pedir nada para o Leandro, para comprar nada, não precisava pedir dinheiro para comprar nada, eu trabalhava, eu saía para trabalhar, eu tinha, de certa forma, um pouco de independência. Mas nós decidimos sacrificar, eu decidi sacrificar, trabalhar fora para criar os meus filhos. E eu não me arrependo, nem um instante, porque eu creio que essa foi a vontade de Deus para mim. Agora, eu não estou dizendo aqui que você vai entregar a sua carreira, que você não vai mais trabalhar fora. Eu estou dizendo que você deve perguntar para Deus qual é o sonho dele para você. O que ele tem sonhado para você, para que você possa cumprir a vontade dele na sua vida. E muitas vezes nós precisamos sacrificar. Amém? Mas não só isso. Nós precisamos nos arrepender, nós precisamos sacrificar e nós precisamos consagrar. Nós precisamos de consagração. Consagrar é entregar. E nós precisamos consagrar tudo que somos, tudo que temos a Ele. Consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu, o Senhor,
porque eu sou santo. Ô, gente, desculpa. Consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que os santifica. Levíticos 27 ao 8. Então, como que você vai sacrificar, como que você vai consagrar os seus filhos, o seu casamento, a sua família? Como que você vai consagrar tudo que você é a Deus? Entregando a Ele. E uma das formas de você consagrar, de você se consagrar a Ele, é você vindo aos cultos. É você trazendo a sua família para os cultos. É você se envolvendo na vida da igreja. É você envolvendo os seus filhos na vida da igreja. Nós, lá em casa, decidimos consagrar nossas vidas ao Senhor. A nossa família é consagrada ao Senhor Jesus. Nós decidimos que durante os domingos nós vamos vir nos 2 cultos. Culto pela manhã e o culto da noite. Às vezes os meninos não vão estar aqui, porque às vezes o Felipe está envolvido lá na Doc Play, o Lucas está na Recriando, às vezes eles estão aqui trabalhando. Mas nós decidimos consagrar nossas vidas ao Senhor. E se você quer se entregar a Ele, se você quer entregar a sua família ao Senhor, você precisa cumprir a vontade dEle para a sua vida e para a sua família. Nós precisamos criar os nossos filhos no caminho. Então, nós precisamos vir com eles. Nós precisamos participar com eles. Nós precisamos introduzir eles na vida da igreja. Eles precisam fazer algo para Deus. Eles precisam sentir satisfação em servir a Deus. Não existe nada mais maravilhoso do que nós estarmos reunidos como família, servindo ao Senhor, servindo a casa dele, servindo aos irmãos. Isso é maravilhoso. Então, essa é uma forma de você se consagrar, de você consagrar a sua família. E se você ainda não entregou tudo a Ele, se você ainda não entregou todas as áreas da sua vida a Ele, ou se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, essa é a oportunidade. Nós não podemos deixar passar as oportunidades nas nossas vidas. Nós precisamos entregar tudo a Ele hoje. Nós não sabemos se ao sair daqui nós vamos estar vivos. Eu não estou profetizando, hein? Quero que todos nós estejamos vivos para viver tudo aquilo que Deus tem sobre as nossas vidas. Mas nós temos vivido dias maus. Os dias são maus. E nós precisamos consagrar tudo a Ele, entregar tudo a Ele. Entregue as suas finanças, entregue o seu trabalho. Entregue tudo que você tem a Ele. Eu acho que uma das áreas mais difíceis de nós entregarmos é as finanças. Eu acredito que para outras pessoas tem outras áreas mais difíceis. E como eu falei aqui pela manhã, eu me considero uma pessoa generosa. Eu considero que a minha família é uma família generosa. Mas às vezes, eu contei o exemplo aqui de um dia desse, esse mês, eu falei para o Leandro, falei assim, amor, maneira aí. Vamos parar de dar agora um pouquinho, porque eu temi, eu fiquei com medo. Mas nós precisamos entregar tudo confiando, porque mais feliz é o que dá do que o que recebe. Então, eu preciso me sentir mais feliz em dar. Eu não estou dizendo para vocês que eu fiquei triste em dar, não, viu? Não é isso. É porque eu estou querendo explicar como é difícil nós consagrarmos as finanças ao Senhor. Nós entregarmos as finanças ao Senhor. Então, nós precisamos entregar tudo. Aí eu falei isso para ele e ele não falou nada. Mas eu falei porque eu já sabia a resposta. E nós entregamos e nós recebemos tanto. Não é, amor? Recebemos tanto, tanto, tanto. Eu estava contando que durante esse ano, esse foi o mês que nós mais recebemos. Foi o mês que nós mais entregamos, mas também foi o mês que nós mais recebemos. Então, talvez essa seja a sua dificuldade. Vença ela consagrando ao Senhor, entregue tudo que você tem. E Ele virá sobre a tua casa. E a arca, a presença de Deus, se manifestará na sua casa, na sua família. E assim como na família de Obed-Edom, nós seremos ricamente abençoados. A Bíblia só relatou isso da vida de Obed-Edom. E que os céus e o inferno relate isso das nossas vidas, da nossa casa e da nossa família. Porque a arca estava na casa da sina. Ela e toda a sua família foram abençoadas. Amém? Então, amém. Não há como nós falarmos de adoração e não falarmos de arrependimento, de sacrifício e de consagração. Quando nós cumprimos
Essas coisas nas nossas vidas, na nossa família, quando nós nos arrependemos, quando nós nos sacrificamos e quando nós consagramos, nós edificamos um altar de adoração a Deus. Há um altar sendo edificado nas nossas vidas. Não há como nós adorarmos em espírito e em verdade se nós não nos arrependermos, se nós não nos sacrificarmos e se nós não consagrarmos a Ele. Não há como adorar. A mulher samaritana, ela teve um encontro com Jesus. Se você quiser ler depois lá o texto todo, está em João 4. E aí você pode ler toda a história do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Mas aqui nós só vamos falar sobre esta parte, quando a mulher samaritana fala com Jesus e ela pergunta para Jesus, vejo que és profeta. Onde nós iremos adorar? É neste monte? É aqui? É em Jerusalém? É neste monte? É no outro monte? E aí Jesus diz para ela, não é o lugar. Não é o lugar em que você deve adorar, mas é quem você deve adorar. É quem você deve adorar. E nós precisamos da revelação de quem Deus é para que nós possamos adorá-lo em espírito e em verdade. Agora não é mais o lugar. Não é mais aqui na igreja, ou na sala de oração, ou no monte que nós adoramos a Deus. Não é em um lugar, mas é quem nós devemos adorar. Porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. E nós podemos adorá-lo em todo momento, em todo instante. E nós precisamos conhecer aquele a quem nós adoramos. E nós só podemos conhecer a Deus através da palavra. É a palavra que nos revela quem Ele é. É somente através da palavra de Deus que Ele se revela a nós. E nós ouvimos a palavra de Deus nos cultos, nós ouvimos a palavra de Deus na célula, mas nós precisamos ler essa palavra para que nós possamos conhecer aquele a quem nós adoramos. Porque nós nascemos seres adoradores e nós sempre vamos adorar alguém ou algo. Então nós precisamos conhecer aquele que nós adoramos, porque nós nos tornamos parecido àquilo que nós adoramos. Então, aquela mulher, ela tem um encontro com Jesus. E Jesus fala para ela o seguinte: haverá um momento em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E o que é adorar em espírito e em verdade? Talvez muitos de nós não sabemos ainda o que é adorar em espírito e em verdade. Nós ouvimos muito falar sobre isso e nós lemos neste texto. Mas nós não sabemos realmente o que é adorar em espírito e em verdade. Então, o que é adorar em verdade? Está lá em João 4, 23, né? Temos que adorar em verdade, porque em verdade é de forma racional. Nós adoramos com a nossa mente. E o significado da palavra adoração em grego e em hebraico tem o mesmo entendimento, que é se prostrar. A palavra em grego e em hebraico, adorar significa se prostrar. Se jogar. E eu acredito que esse se prostrar não é igual a gente pensa hoje, né? A gente se ajoelha, quando a gente fala se prostrar, a gente se ajoelha. Eles se jogavam ao chão. Eles se prostravam diante de Deus. E essa palavra adorar aqui significa se prostrar. Prostrar o seu intelecto. Quando nós nos prostramos, nós concluímos que Ele é maior do que nós. Ele é maior do que eu. Ele é bom e eu não sou. Ele é poderoso e eu não sou. Ele é digno e eu não sou. Quando eu me prostro, eu estou dizendo isso. Eu não sou nada, Senhor, Tu és tudo. E eu me prostro com a minha mente, com o meu entendimento, com a minha criatividade, com o meu corpo. Nós adoramos a Deus quando nós levantamos as nossas mãos. Nós adoramos a Deus quando nós pulamos. Isso é racional. Isso é uma forma exterior de adorar. Quando nós levantamos as nossas mãos, geralmente as pessoas entendem que nós estamos adorando. Então, essa é uma forma racional. É uma forma exterior de adorar. A adoração também não pode ser uma rotina, uma performance. Né? Agora eu vou adorar, então deixa eu me posicionar, eu me colocar na posição de adorar. Não, ela não é uma rotina. Ela não é um ritual. A adoração não é um ritual, né?
mas ela é racional. Essa adoração em verdade é racional, é uma adoração exterior. Nós adoramos com o intelecto e com toda a nossa criatividade envolvida. E aí, a adoração em espírito é uma adoração que envolve a mente, que envolve o nosso coração, que envolve as nossas emoções, que envolve choro, que envolve quebrantamento. Quando nós adoramos em espírito, nós estamos envolvendo toda a nossa alma, toda a nossa emoção. E por isso que às vezes a gente acredita que a manifestação de Deus só está acontecendo se as pessoas estiverem chorando, né? Ou se manifestando as suas emoções de alguma forma. De certa forma, isso é real. Porque nós precisamos adorar a Ele em espírito. E essa manifestação em espírito envolve toda a minha emoção. Envolve o choro. Não estamos dizendo aqui que se você não chorar, você não está adorando em espírito. Não é isso. Mas precisa haver alguma emoção. Porque isso demonstra que você está adorando em espírito. Então, a adoração em espírito envolve a nossa mente, mas precisa envolver também as nossas emoções. Não são apenas palavras bonitas. Porque muitas vezes nós falamos e adoramos de lábios. Em Mateus 15:8, Jesus diz: eles me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, muitas vezes nós nos expressamos em verdade e pulamos e gritamos, mas é só dos lábios, é só de lábios, é só da boca para fora. Não é de todo o coração. Ele fala: eles me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E muitas vezes nós estamos adorando a Deus com o coração longe dele. Estamos adorando aqui, mas não estamos nem pensando em Deus. E aí, eu dei um exemplo aqui pela manhã, de que quando você está torcendo pelo seu time o time lá, né, o time que você gosta, quem gosta aí de torcer, quem são os torcedores aí, né, que vibra quando o seu time está jogando. Você não, quando o seu time faz gol, principalmente no final, né, que são as mais importantes, que todo mundo grita, pula. Lá em casa ninguém torce para time nenhum, ninguém gosta de jogo algum, né? Lá em casa não tem. Só o Felipe que gosta de assistir de vez em quando. E quando ele está assistindo, ele fica numa loucura lá. Aí ele grita, ele briga com os jogadores, ele pula, ele grita gol. E olha que ele nem é esse torcedor todo. Então, quando acontece esse momento que o seu time faz gol, você fala: gol, eu estou sentindo aqui no meu coração, ai, que alegria. Não, você se manifesta: gol, eita, o meu time, eu não sei como é que vocês torcem. Oh, meu time ganhou, eita ferro, é o melhor de todos. Isso é adoração. É uma adoração exterior e também uma adoração interior. Então você entende por que nós temos que nos expressar? É claro que as expressões é de acordo com aquilo que Deus te direcionar. Eu não estou dizendo que todas as vezes que nós formos adorar em espírito e em verdade, nós vamos pular, gritar, correr. E essa adoração aqui que nós precisamos viver todos os dias como estilo de vida, você pode adorar lavando a louça. Eu lavo a louça, em muitos momentos eu estou adorando a Deus, eu caio em lágrimas. Eu começo a chorar, eu tenho que ir para o banheiro. Não é todas as vezes. Mas em muitos momentos eu estou ali chorando. No meu chuveiro, enquanto eu tomo banho, eu me prostro diante dele. Porque aquela adoração começa a movê-lo e me move de forma sobrenatural. Essa é a verdadeira adoração. É uma adoração exterior e interior. E aí, também temos que ter cuidado com essa adoração exterior e interior, porque lá em Lucas 4:5, relata quando Jesus é tentado no deserto, e Satanás tenta Jesus ali no deserto. Jesus jejuou 40 dias e está ali no deserto. E Satanás fala para ele, leva ele às alturas e mostra para ele todos os reinos, os que existiam e os que viriam a existir. E mostra para ele todos os reinos. E fala para ele,
Se você prostrado me adorar, tudo te darei. Te darei todos esses reinos. O diabo não diz para ele, se você me adorar, eu te darei todos esses reinos. Não, ele diz, se prostrado me adorar, eu te darei todos esses reinos. O que ele está dizendo? Se você me adorar em espírito e em verdade, eu te darei todos esses reinos. Então, é o se prostrar exterior e o se prostrar interior. E o diabo, ele era um dos maiores anjos adoradores que existia no céu. Então, ele aqui está falando do que ele entende. Então, eu te digo, se você se prostrar em espírito e em verdade, tudo ele nos dará. Porque a verdadeira adoração é em espírito e em verdade. E lá em Apocalipse 4:10, temos um flash do céu. Os 24 anciãos se prostram, jogam as suas coroas e clamam, tu és digno, Senhor, de receber a glória, a honra, o poder e a majestade. Os anjos clamam, santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Aquele que era, que é e que há de vir. Tem uma canção que chama Se os anjos se prostram, é linda. Se os anjos se prostram e os 24 anciãos, eu também me lançarei ao chão. Ele canta na canção. Então, se os 24 anciãos se prostram, se os anjos se prostram, eu e você precisamos nos prostrar diante de Deus, em espírito e em verdade. Essa era a realidade do céu. Isso é o que está acontecendo lá no céu. Os anjos estão se prostrando, os anciãos lançam as suas coroas, a sua glória, tudo que eles têm, eles lançam ao chão e se prostram em adoração àquele que é digno de ser adorado. Essa é a atmosfera dos céus. E se nós queremos que essa atmosfera dos céus seja verdadeira dentro dos nossos lares, nós precisamos atrair essa adoração, nós precisamos atrair essa atmosfera do céu para dentro dos nossos lares. Tem um relato aqui do pastor Bill Johnson, nós já estamos finalizando, que ele conta em um livro dele, eu também já vi um documentário, achei muito interessante. Ele está contando de uma estufa que foi construída em uma cidade, uma estufa gigantesca, que dentro dessa estufa tem um jardim, como se fosse uma praça, construída dentro dessa estufa, com muitas plantas tropicais e jardins para admiração, bancos para sentar. Dentro dessa estufa tem um clima tropical, mas fora da estufa tinha gelo, estava nevando, estava muito gelado. E o pastor Bill Johnson conta que ele se admirou quando ele entrou dentro daquela estufa e viu uma noiva com roupas de verão tirando foto. Enquanto o clima lá fora estava muito frio, dentro daquele lugar foi gerada uma atmosfera diferente. Lá fora, no frio, não há frutificação, nada nasce, não há plantas ali no meio do gelo. Mas dentro daquele lugar havia vida, havia esperança, havia um lugar quentinho. E nós precisamos construir essas estufas dentro dos nossos lares. Nós precisamos construir esse lugar de uma atmosfera celestial, de uma adoração em espírito e em verdade, porque o mundo aí fora está um caos, mas quando você constrói este lugar, essa estufa espiritual dentro da sua casa, há cura, há amor, há paz, há vida. E aí não importa o que está acontecendo lá fora. Não importa que o mundo está um caos. Não importa que os dias são maus. Se dentro da sua casa tem um pedacinho do céu. Se dentro da sua casa foi gerada uma atmosfera celestial. Tudo vai bem ali naquele lugar. E nós precisamos atrair
essa atmosfera através da adoração, através da oração e da intimidade com o Espírito Santo de Deus. É só dessa forma que nós geramos uma atmosfera aqui dentro dos nossos lares. Nós precisamos chamar a nossa família para adorar. Não somente você lá no seu secreto, mas você precisa chamar a sua família para adorar junto. Nós precisamos nos tornar cada vez mais parecidos com Cristo. E nós nos tornamos parecidos com aquele que nós adoramos. Quanto mais nós adoramos, mais parecido nós nos tornamos com Ele. E nós precisamos refletir a glória de Deus através das nossas vidas. E aí, eu não ensinei aqui para você uma forma para adorar. Não existe uma forma para adorar. Mas existe um resultado certo. E aí o exemplo de que você está adorando da forma certa, de que você está adorando em espírito e em verdade, eu quero dar através de que quando você toma um banho. Quando nós entramos para tomar banho, nós usamos uma bucha, um sabão. E aí geralmente as crianças que entram para tomar banho não se lavam direito, né? A gente fica lá olhando, vendo se ele vai aprender a tomar banho. Aí esfrega mais ou menos e tal. Mas qual é o resultado? Como é que eu sei que a pessoa saiu limpa do banho? Como é que eu sei que a pessoa tomou banho direito? Já te dei a resposta. É quando ela sai limpa. Então o resultado aqui, como que você vai saber? Não é a bucha que você usou, não é o sabonete que você usou, não é a marca do shampoo que você usou, não é a forma com que você se esfregou, mas é se você saiu de lá limpo. Esse é o resultado de que comprova se estamos adorando ao Pai em espírito e em verdade. Se somos verdadeiros adoradores, é quando nós nos limpamos. É quando nós somos santos. É quando a imagem dele está refletida em nós. É quando nós amamos mais, nós perdoamos mais, nós nos entregamos mais. E aí, quando você, pai, como que sua família vai saber que você está saindo limpo deste lugar, que você realmente está sendo um verdadeiro adorador? É quando você é um pai mais amoroso, é quando você é um pai mais cuidadoso, é quando você se torna o sacerdote do seu lar. Quanto mais você adora, você se torna melhor. Mulher, como é que você vai saber se você está adorando em espírito e em verdade? É quando você se torna uma mulher mais submissa. Filho, quando é que você sabe? É quando você se torna mais obediente. É quando você se torna mais submisso. É quando você se torna um melhor patrão. É quando você se torna um melhor empregado. É quando você se torna um estudante dedicado. Aí você sabe que você está refletindo a glória de Deus. Aí você sabe que está sendo manifesto em você o poder de Deus. Eu queria que você se levantasse, você se colocasse de pé e que você adorasse ao Pai em espírito e em verdade, na sua liberdade. Que você entregasse o seu tudo a Ele. E aí nós já estamos gerando uma atmosfera aqui desde o momento da manhã. Uma atmosfera foi gerada aqui nesse lugar. Mas essa atmosfera vai ser gerada a partir de você. Quando você chegar lá na sua casa, você pode manifestar essa atmosfera de adoração. Em amor, em dedicação, em cuidado, em prontidão. É a sua vida, é a sua postura que vai determinar se você é um verdadeiro adorador. Você pode fechar os seus olhos e adorar ao Pai. Se você desejar, levante seus braços, levante as suas mãos em adoração a Ele. Se prostre em espírito e em verdade. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade,
te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. O amor está aqui esta noite. Ele é o amor. Ele é a vida. Ele é tudo em nós. Ele é tudo em nós. Ele está aqui. Ele está aqui nessa atmosfera de adoração. Nós fazemos a Ti, Senhor, um trono de louvor. Estabelecemos neste lugar um trono de adoração a Ti, Pai. Manifesta-te em cada coração, Espírito Santo, com Teu poder, com Tua graça, com Teu amor. Ele passeia no meio de nós. Ele passeia no meio de nós. Como as torrentes do Negueb, Ele está no meio de nós. Ele nos invade esta noite. Foi para te adorar que nós nascemos, ó Rei. Dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, Onde flui o amor. Que em nome de Jesus nós façamos um altar de adoração a Deus em nossos lares. Que possamos estabelecer este altar de adoração dentro das nossas casas, no nosso trabalho, por onde você for. Que você seja um verdadeiro adorador. Que você seja influência, que a sua família seja influenciadora de outras famílias, que a sua casa, o seu lar seja um lugar de bênção, seja um lugar de cura, para que você possa acolher outras famílias, que quando as pessoas entrarem na sua casa, elas sintam uma atmosfera celestial, elas sintam algo especial e elas desejem adorar o Deus que você adora. Que a sua vida seja para adorar ao Rei. Ó Deus, nós queremos gastar a nossa vida diante de Ti. Faça declarações de amor a Ele. Renove a sua aliança com Ele. Diga o quanto você o ama, o quanto você o deseja, o quanto Ele é importante para você. Em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Nós te amamos, Senhor. Nós te entregamos tudo. Nós te entregamos tudo que somos, tudo que temos. O nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração. Nos envolve, Senhor. Nos envolve, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós
nós te agradecemos, Pai, porque cremos que o Senhor falou conosco, porque cremos que o Senhor se manifestou neste domingo, porque cremos que nunca mais seremos os mesmos, cremos que a nossa adoração não será mais a mesma, cremos que não seremos somente um adorador, mas seremos uma família adoradora, uma família prostrada diante do Senhor, uma família rendida aos teus pés. Em nome de Jesus, que cada pessoa aqui esta noite, que representa uma família, seja inundada pelas tuas águas, pelo teu Espírito, e que eles cheguem nos seus lares de forma diferente, que eles cheguem resplandecendo o teu rosto, resplandecendo a tua glória, Senhor. Que algo novo aconteça nos seus lares, que algo novo aconteça nos nossos lares, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A ti a honra, a glória, o louvor e a majestade, aquele que era, que é, que há de vir, o Alfa e o Ômega, o Deus verdadeiro, a nossa estrela da manhã. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, em nome de Jesus. Vamos aproveitar sobre essa palavra de família em adoração. E nós vamos orar pelas nossas mães, por todas as mães da Igreja de Cristo Docos. Faça ainda essa oração juntamente comigo. Pai, nós neste clima, Deus, de adoração, nós queremos te pedir, ó Deus, por todas as mães, pelas mães, ó Deus, da Igreja de Cristo Docos, pelas mães da nossa comunidade, da nossa cidade. Deus, nós pedimos ao Senhor, renova, Senhor, as nossas forças. Ó Deus, dê a nós, Senhor, o mesmo sentimento que há no Senhor, ó Deus, de amor pelos seus filhos, cada dia, ó Deus, mais e mais, mas de maneira que nós possamos levar os nossos filhos a agradar o teu coração, a adorar o Senhor em espírito e em verdade. Pai, nós pedimos, abençoe todas as mães, abençoe as nossas mães, abençoe, Senhor, dê a elas cada dia mais sabedoria, Pai, alma, dê cada dia mais a tua palavra, e que do interior delas possa fluir esses rios de água viva, a fim de alimentar, ó Pai, uma multidão de filhos biológicos, mas também de filhos espirituais. Obrigada, Senhor, pelas mães que temos. Obrigada, meu Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar agora, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor te abençoe. Amém? Obrigada por você ter vindo. Obrigada por você fazer parte dessa família. E seja bem-vindo e agora seja bem-ido também, tá bom? Então, que Deus te abençoe, que o Senhor abençoe e te guarde, faça resplandecer o teu rosto sobre ti e te dê a paz. Vai, seja bênção, onde você chegar, seja um adorador, um influencer para o reino de Deus, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe.